Fala galera, Paulo Henrique por aqui. No vídeo dessa semana, gente, eu quero fazer uma entrevista com um homem de Deus. Tem ministrado um seminário na nossa igreja, palavras, rapaz, você não está entendendo. Eu quero agradecer, pastor Paulo, obrigado. Que obrigado isso, mesmo. prazer é meu. Obrigado. Falou já na hora, já comentei na hora. Bom então, demais. ele está aqui para responder algumas coisas. E um tema, gente, que pelo amor de Jesus, é um tema que está muito mais atual do que nunca. E é a saúde emocional. E eu quero fazer algumas perguntas então, pastor. Sim. E a primeira pergunta é quando e como a gente entender que a gente precisa dessa cura do nosso emocional? Sim, antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade, pegar. Deus abençoe. E Deus abençoe a todos vocês aí que estão nos ouvindo nesse canal. Eu espero que esse tempo aqui seja um tempo muito bacana para a sua vida. Eu creio que todos nós temos aquele momento em que nós vemos as nossas angústias, sentimos as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Ele não tem um momento exato, ele não tem o dia, a hora. Ele precisa apenas de um gatilho, né? Alguma situação da nossa vida, o gatilho que a gente diz, ou às vezes é o rapaz que larga da moça, entendeu? E aí ela entra num conflito agora de não ter mais ele, e ele era referência para ela, e daquele largar dele, que para ela era um mundo para ela, no sentido dela, ali vem as angústias, vem a tristeza, e daqui a pouco, se não cuidar, vem para a depressão também. Um gatilho também pode ser uma pessoa que viveu há tanto tempo dentro de um trabalho, de uma empresa, e do dia para a noite ele recebe a notícia que ele é mandado embora. A empresa para ele era o suporte para ele. E quando ele vê agora desempregado, é ali que vem as angústias, as tristezas, o medo de enfrentar agora, de se recolocar no mercado de trabalho. E se ele não tiver um apoio naquele momento, ele pode ter sérias consequências nas emoções dele. Ele pode ter, né, desde uma mãe, quando tem um filho, e o pós-parto, algumas têm, outras não, ela pode ter aqueles conflitos existenciais, não só da criança, mas dela mesma, da relação dela com a criança, ou ela com ela mesma, a aceitação. Então ela precisa de um gatilho, não tem um dia certo, a hora certa, depende muito do momento, da situação. Mas o mais importante é que no momento em que acontecer, essa é uma regra que eu passo para todas as pessoas quando eu dou palestra. Procure ajuda. Ajuda é primordial, porque na maioria das vezes nós não conseguimos sair sozinhos. Nós vamos precisar de uma pessoa. Você mexe com jovens, você trabalha com jovens, você sabe disso. Sim. Às vezes você olha para ele, aquela pessoa não vai conseguir sair sozinha, ela vai precisar de uma ajuda. E é muito importante você ter esse princípio. É o primeiro princípio nos meus seminários que eu ensino para as pessoas, procure ajuda. É muito importante. Pastor, a gente trabalha com jovem então, e eu vejo assim, a gente estava conversando um pouco antes, o jovem, a fase de adolescente jovem é a fase primordial que vai refletir a vida, a família, o emprego, tudo aquilo que ele vai ser. Sim. Como que o jovem ele precisa se preparar para esse momento? Para ele ter uma vida saudável, uma vida emocional saudável. E eu vejo assim, eu até costumo brincar, que o jovem ele é muito crente até achar uma namorada. Aí, né, se correr bem, beleza, o cara vai, casa, vira tocha. Mas se eles terminam... verdade. Aí, meu Deus do céu, aí larga de igreja, larga de Jesus, larga todo mundo. Verdade. Como que o jovem ele precisa se resolver nesse sentido? Para ele conseguir uma vida, ter uma vida saudável. Sim, ele até para conseguir tocar a vida, né? Porque não é o fim. Porque o problema é que às vezes até as meninas chegam assim, o sonho da minha vida é casar. Se ela é frustrada nesse sonho, ela acaba que a vida acabou. E não é bem assim. Né? Ela tem que entender que o casamento não pode ser o fim de todas as coisas. Né? Ela tem que entender que existe algo muito mais além. É a autovalorização, né? Ela entender que ela pode ser feliz também, com a pessoa, sem a pessoa, se é o caso. Agora, ele se preparar depende muito também de vários suportes, né? E algumas vezes não tem. Um exemplo, às vezes a pessoa tem um suporte de família. Sim. Então ele consegue ter um bom preparo. E às vezes não perdeu o emprego, ou teve um conflito dentro do namoro, né? Uma dificuldade na escola, no trabalho. Ele consegue, com o apoio da família, ajudar.
ele passar esse momento. Às vezes ele não tem o apoio da família, mas ele tem o apoio das pessoas na igreja. E isso aqui eu gostaria de falar para vocês que é muito importante. Ele trabalha com isso, o quão é importante a igreja na vida das pessoas também, o apoio dos líderes também, ajudando naquele momento, e aconselhando, direcionando, ajudando, que às vezes ele não tem esse suporte dentro da casa dele. Sim. Nem todo mundo também tem a condição de pagar um psicólogo, um psicanalista, fazer uma terapia, não tem condições financeiras para isso. Mas o ideal é que sempre ele esteja procurando ajuda, para passar aquele momento, aprender, fazer os seus insights, elaborar aquela situação. Às vezes um terceiro olhar de uma outra pessoa, um segundo olhar de uma outra pessoa, muda tudo aquela situação, né? Talvez ele tenha até estrutura de família, mas se não tem, ele precisa ter essa ajuda, esse preparo. Esse preparo pode ser da igreja, pode ser de um aconselhamento pastoral, um aconselhamento até dentro de casa mesmo. Mas é muito importante, porque sozinho ele vai enfrentar a vida e às vezes ele não vai conseguir força para sair dessa situação. Como nós pegamos um caso, esses tempos atrás, até passou na televisão, de uma mulher em que, uma moça linda, maravilhosa, em que ela namorou, ficou noiva, e foi agora, o rapaz foi poucos dias agora, né? E o rapaz, faltando poucos dias lá para, nem sei, horas. E ela chegou a casar. E ela casou sozinha. Ali já mostrou que ela já não estava em si mesma, ela precisava de ajuda. O emocional dela já estava abalado, né? Você vê o vídeo que ela tá sozinha naquela situação. Era muito importante um apoio, né, das pessoas para conseguir passar aquele momento. Muito forte. E tem uma frase, pastor, que diz assim, ó, que pessoas feridas ferem. Se naquele momento ela tivesse um apoio, talvez ela não chegaria na onde ela chegou, tirou sua própria vida. Sim, e acabou tudo. Nós precisamos entender também que, claro que todas essas pessoas são ferramentas. Não estamos dizendo também que ela não procurou ajuda, que não teve ajuda de psicólogo, psicanalista ou psiquiatra. Não estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo que o mais importante é que ela tenha um acompanhamento, é que você tenha um acompanhamento. Eu gosto sempre de dizer isso, o caminho se faz no caminhar. É quando você vai caminhando, você vai aprendendo, você vai se elaborando e vai se conhecendo. É muito importante você ter uma pessoa, e não é qualquer pessoa, uma pessoa com princípios de Deus, né? Uma pessoa realmente que deseja o melhor para a tua vida, não são umas curvas de rio que tem, não é verdade? Amém, cara, amém. E pastor, para a gente fechar aqui, foi, antes de qualquer coisa, foi um privilégio, pastor. Poxa, obrigado mesmo. Bacana demais. E para a gente finalizar, pastor, conselho para essa galera, essa geração, a geração Y, que a gente fala hoje, a geração que agora você não diz abra a Bíblia, liga a Bíblia, né? A geração que seu iPad, 25 horas por dia é Face, é Instagram, é Twitter, né? Dá um conselho para essa galera e fala assim, gente do céu, Facebook não vai levar você para o céu. Verdade, né? verdade. Então ajude a dar um conselho para essa galera aqui. Olha, eu tenho falado isso muito nesse meu livro, no Saúde Emocional. Eu falo muito sobre isso também, como superar os seus conflitos interiores. Eu trabalho muito sobre isso nesse livro. Que não fique, não que você não vai, porque hoje nós estamos envolvidos nas redes sociais, é muito complicado, você precisa ter uma dose disso. Mas não tome isso como apoio. Porque o que a gente vê hoje nos Instagrams da vida, no Face da vida, que todo mundo está se dando bem, está todo mundo viajando, todo mundo vai para um lugar, todo mundo é rico, todo mundo come as melhores comidas. E aí quando você olha aquilo ali, e você olha pra tua vida, você tem depressão. Eu sou miserável, assim, cara, eu não sou nada, velho. Vou me matar. Assim, a pessoa fica angustiada. E no fundo, nenhum daquilo ali é realmente o que parece. Nenhum é o que parece. Então não fica viajando na maionese, não. Cai na realidade. Tem que ter equilíbrio. O grande segredo é equilíbrio para a tua vida. Nós temos que se envolver com as redes sociais porque não tem como, é o dia a dia ali. Mas tem o equilíbrio de você entender, dosar muito bem a sua vida, tá entendendo? Cuidar, vigiar muito também do que você está vendo, pesar o que você está vendo, se aquilo ali está influenciando muito a sua vida. Tomar muito cuidado, eu sempre digo isso. E o principal, nunca perca a sua essência. Amém. Não perca a sua essência. Valorize Deus na sua vida. Deus.
A sua essência é Ele. Isso é muito importante. Se você não perder isso, você vai voar muito na sua vida. Pode ter certeza disso. Receba isso, jovem. E para finalizar, queridos, o pastor Paulo Gabriel Verdade. é autor de vários livros, queridos. E Verdade. você segue ele, José Paulo Gabriel dos Santos, Verdade. nas redes sociais. E você vai ser abençoado. Homem de Deus, queridos. E você vai gostar. Foi uma vai honra, gostar, pastor. Obrigado mesmo. Que isso. Tamo junto. Que isso. Deus abençoe. Olha, bom demais estar com você. Cara, top demais. Galera, siga ele aí que é bom demais. Valeu. Até a próxima, com certeza.